Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direitos PCD em Foco. Hoje nós vamos abordar o tema da fibromialgia e artrite reumatoide. Meu nome é Carolina, sou advogada, atuante na defesa dos direitos da pessoa com deficiência e especialista no direito previdenciário. Hoje estamos aqui com a nossa convidada, Nilma Rodrigues. Gostaria que você apresentasse, por gentileza. Olá, primeiramente muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, é muito bom a gente poder falar, sobre esse tema. E eu sou Nilma Rodrigues, como eu já falei, eu sou gestora e fundadora da Instituição de Pacientes Reumáticos, que são todas pessoas portadoras de compulsão PCD. E sou também portadora de artrite reumatoide. Então é um prazer muito grande poder estar aqui conversando com vocês e trocando ideias, porque é através de conversas, de informações, que a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Exatamente, Nilma. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre o trabalho realizado na ARUR. Então, a ARUR, a gente fala assim carinhosamente ARUR, mas é a Associação de Pacientes Reumáticos de Uberlândia e região. O nosso trabalho lá é focado em pessoas com patologias reumáticas ou não e pessoas que convivem com dores crônicas. A gente oferece algumas atividades, como fisioterapia, pilates, acompanhamento psicoterápico, atividades de descontração, como o artesanato, porque a gente entende que ao executar as atividades artesanais, a pessoa consegue atingir o objetivo de desviar o foco da dor. Então é muito importante essa atividade dentro da instituição. E dentre outros eventos de informação, orientação, é o que a gente faz lá regularmente. Nilma, qual que é a média de pessoas que são atendidas diariamente na ARUR? É um número que às vezes assusta as pessoas, Por que assusta? Porque as pessoas não têm conhecimento do número gigante de pessoas de PCD que existe no nosso país e na nossa cidade. A gente atende mais de 300 pessoas por dia. Nossa, eu não imaginava que era tanta. É um número bastante expressivo, E essas pessoas precisam de informação, Sim. Precisam de conteúdo sério, porque as pessoas encontram às vezes informação, mas não uma informação fidedigna, Isso é importante. Por isso que é muito importante essa nossa conversa aqui. Sim, agora. Com certeza. E vai ser muito esclarecedor. Com certeza. Eu também gostaria de saber qual que é o diagnóstico mais frequente na ARUR. Então, as doenças reumáticas são muito prevalentes, mas hoje é até já reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, a fibromialgia é intenso. A Organização Mundial de Saúde afirma até que é a doença do século. Tamanha o número de diagnósticos diários. Realmente, aparece bastante, Muito. Assim, a cada 5 novos pacientes que chegam na instituição, 4 é com fibromialgia. Então é um índice realmente muito alto. E eu queria que vamos aproveitar esse gancho, se você puder contar um pouquinho para nós como que é a vivência com a artrite reumatoide. A vivência com a artrite reumatoide é uma vivência por isso que a gente tem o acompanhamento psicológico, porque a pessoa ao receber um diagnóstico de artrite reumatoide assusta bastante, porque é uma doença que traz deformidade física, incapacidade física, não intelectual. Às vezes a gente fala incapacidade física, e isso traz um transtorno muito grande. E muitas vezes, não o meu caso, graças a Deus, mas na maioria dos pacientes, eles se queixam muito da desacreditação das pessoas, das famílias, no mercado de trabalho, as pessoas não acreditam que a pessoa pode estar convivendo com uma dor tão intensa como é
a dor da artrite reumatoide. Ela, no momento de pico de dor, a pessoa não consegue escovar os dentes. Aí você fala assim, eu não consigo, me ajuda a escovar meus dentes. As pessoas não acreditam nisso, mas é real. Eu já abri a boca muitas vezes para o meu marido, meu filho, escovar meus dentes. Então, é realmente muito doloroso, muito mesmo. E hoje, as novas medicações impedem que as pessoas tenham deformidade física, mas não impedem a intensidade da dor. Minimiza somente. É uma questão que você comentou e que acontece com muita frequência conosco. São pessoas, né, que chegam até nós e falando, olha, eu fui no lugar X, não fui bem recepcionado. Quando eu falei que tinha uma deficiência, a pessoa às vezes me olha de cima e embaixo, às vezes não vê nenhuma amputação, não vê que vamos supor, eu não faço uso de cadeira de rodas. Então isso acaba que gerando um preconceito, né? E é um preconceito muito grande, doutora Carolina, porque dói na alma. Quando as pessoas entendem que para você não dar conta de alguma coisa, você precisa estar numa cadeira de rodas para ter qualquer tipo de necessidade. E não é assim, sabe? As doenças reumáticas são muito, muito incapacitantes. E a grande questão é porque existem vários diagnósticos, várias deficiências ocultas, sim, né? Sim. E também levando em consideração inúmeros diagnósticos também, que assim como a artrite reumatoide, que pode acontecer de não ter as deformidades, ou seja, a pessoa a olho nu, você não vai saber se ela tem ou não. Então é complicado, infelizmente a falta de informação, o preconceito, isso acaba gerando uma situação muito complicada e difícil para a própria pessoa. Exatamente. Né? E um detalhe muito importante que eu acho que vale a pena ressaltar sobre a dor persistente por mais de 3 semanas. Geralmente, como é uma dor articular, a pessoa comete o erro de buscar um ortopedista. Mas uma dor articular que não tem um motivo para estar doendo, ela não teve nenhum tipo de lesão, nada, é uma dor isolada, ela apareceu e não quer ir embora. Você precisa buscar o reumatologista, porque só ele tem a capacidade técnica para diagnosticar ou não. E esse diagnóstico é muito importante. Sim. Quanto mais cedo, menos transtorno ele vai ter. Mas não vai deixar de ter dor, não vai deixar de ter incapacidade, perda de força motora, perda da mobilidade. E isso não é visível. A pessoa pode caminhar devagar e não está sentindo nada, mas ela pode estar caminhando devagar pela limitação da dor. É algo que tem que ser avaliado realmente por um especialista. Bom, outra questão também que a gente também verifica com uma certa frequência são as pessoas que já sabem do seu diagnóstico, né? Às vezes estão ali em tratamento, em determinados momentos eles se sentem bem e acreditam não possuir nenhum tipo de deficiência, né? Isso é um ponto, de certa forma, perigoso para o paciente. Porque o que acontece? Embora a doença esteja dormindo, porque o medicamento, a pessoa jamais vai deixar de ser PCD, ela vai ser PCD para sempre, porque são doenças crônicas. Embora o medicamento esteja dando uma boa resposta e ela não esteja tendo dor, né? Mas ela está tendo perda muscular, ela está tendo destruição da articulação, então ela precisa de atividade física para fortalecimento muscular, fortalecimento das articulações, ela precisa estar em constante movimento para ela não ter atrofia. Que, como eu falei no outro momento, hoje com as medicações modernas, ela não vai ter deformidade física, mas ela vai ter perda muscular, perda de força motora, sabe? E isso
ao longo da vida, lá na frente ela fala por que eu não fiz atividade durante a minha vida inteira. Então, a atividade para as pessoas com doenças crônicas é como escovar dente e tomar banho todo dia. É 100% necessário. E se não me engano, o diagnóstico tanto da fibromialgia quanto da artrite reumatoide, ele é meramente clínico. Da fibromialgia, ele tem um olhar muito especial e o exame clínico ajuda o médico a fechar o diagnóstico. A artrite reumatoide, a mesma coisa, você não está enganada, mas são com o especialista, com o reumatologista, ele bate o olho e ele sabe, porque a fibromialgia são por pontos dolorosos. Então ela soma mais de 10 pontos dolorosos simultaneamente. Nossa! Então, muito doloroso, é dor muito intensa. Eu convivo com esse público diariamente e a gente sabe o quanto as pessoas se queixam e eu convivo também. Então, o exame é clínico e físico para poder fechar um diagnóstico e as queixas do paciente. A gente fala o seguinte, o paciente quando chega na consulta, ele tem que se preparar para essa consulta, porque a informação dele vai promover a assertividade do médico. Então ele tem que contar todos os pontos dolorosos, a intensidade da dor, sabe? Em que momentos que dói mais, se é à noite, se é ao dormir, se é no trabalho, se é voluntário, sabe? Ele precisa de dar todas essas informações, porque infelizmente a fibromialgia é muito traiçoeira. O médico demora um pouquinho para bater o martelo, é fibromialgia. O paciente com fibromialgia sofre bastante. Bom, nosso bate-papo vai envolver alguns pilares importantes com relação à nossa legislação atual. A gente não pode deixar de falar sobre a Constituição Federal de 88, a Convenção da ONU, né? A Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 15.176 de 2005, então, de 2025. 25, então, assim, todas essas legislações, elas são pertinentes ao que nós vamos continuar falando aqui nesse momento. E a partir disso tudo, né, vem uma virada de chave. Bom, não basta ter o diagnóstico. Então, além do diagnóstico, é preciso a gente comprovar algum tipo de limitação. Exatamente. Né? Além dessa questão da limitação, é importante também deixar bem claro que a limitação ela deve ser de longo prazo. Hoje, a legislação atual, ela entende que esse prazo gira em torno de 2 anos. Né? Que aí seria realmente reconhecido uma limitação de longo prazo e considerando a questão da sequela que eu havia comentado, a gente precisa deixar claro também o seguinte: além de ter o diagnóstico, a sequela, o impedimento de longo prazo, aquela deficiência ela precisa ser avaliada com base nas barreiras que impeçam aquela pessoa de exercer livremente suas atividades diárias. Exatamente, e são barreiras, como muitas pessoas falam, são invisíveis. Exato. Eu não consigo colocar a roupa no varal, eu não consigo segurar uma panela, eu não consigo cascar uma laranja. Então, ninguém vê isso. Mas quando o profissional está te atendendo, ele vai fazer o relatório, ele vai te perguntar um monte de coisa, onde vai comprovar que, embora ele não tenha uma deficiência visível, sim, mas ele tem uma deficiência invisível e isso atrapalha bastante a rotina da vida dele. Não que ele não viva, mas impede a execução de várias coisas. Uma das questões que eu sempre questiono, né, as pessoas são o seguinte: olha, você já viu aquelas pessoas que não têm, vamos supor, as mãos e fazem uma pintura artística com os pés? Então, por que eu trouxe isso? Porque, gente, o nosso corpo ele é facilmente adaptável. Ele é muito adaptável, mas eu fico assim até um pouco emocionada com essa colocação sua, Carol.
O deficiente que não tem as mãos e trabalha com os pés, ele não tem a limitação da dor. Sabe, o que impede muitas vezes do fibromialgico, da pessoa com artrite reumatoide, o que limita é a dor. Num ponto de dor, eu não seguro essa caneta, eu não consigo escrever. Então, as minhas mãos estão aqui, os meus pés também, mas eu não consigo. A dor é de uma intensidade tão grande, é aí que nos torna PCD. Porque é uma incapacidade de execução de coisas simples e, como você colocou, a longo prazo, essa incapacidade ela é permanente. Sim. Não é retroativo, que eu vou ficar incapaz para 10 anos e daqui 10 anos não é assim. Então é muito difícil. Essa colocação que você colocou do artista que faz obras maravilhosas, mas a gente também consegue fazer. Num pico que eu faço telas maravilhosas, bordo como ninguém, faço um crochê, mas é em momentos especiais, em momentos que a dor permite que eu execute. Então, essa é a deficiência invisível. E às vezes a pessoa olha numa tela, nossa, mas como que você fez essa tela? E você... É um momento, aí eu vou expressar o que eu tenho dentro de mim através da pintura, através do bordado. Sim, e aí que vem, né, a questão pra gente realmente tomar muito cuidado com o preconceito. O preconceito e o pré-julgamento. Essa pessoa não tem dor, essa pessoa não tem nada, essa pessoa está fazendo corpo mole. Isso, psicologicamente falando, é terrível. É uma exclusão, uma sensação de exclusão, assim, que as pessoas colocam, você não deveria estar aqui. E é bastante doloroso. Essas avaliações, assim, no geral, pela Lei 15.176 de 2025, né, que colocou a fibromialgia como deficiência, ela estabeleceu alguns requisitos para que realmente essa condição seja testada como deficiência. Dentre elas está a sequela, que a gente acabou de comentar, da importância da pessoa se conhecer e não deixar ficar no automático. Isso. Né? Não, é a questão do corpo que vai se adaptando. Então, por isso que a gente tem que centrar e pensar, nossa, essa e essa limitação, ela realmente existe ou não? Essa daqui realmente tá ok, eu não tenho, né? Então, por isso da importância da gente se conhecer. É muito importante. Assim, isso que eu estou sentindo é agora ou é toda vez que eu faço esse movimento? Essa dor está me incomodando, essa incapacidade de movimento, quanto tempo que ela está durando? Então, é o paciente se olhar para si e levar essa informação para o profissional. Exatamente. Porque ele não vai ter condições de saber sobre isso. Ele não sabe, é a informação do paciente. Honesto com ele mesmo. Exato. Né? Porque muitas das vezes você pergunta, a pessoa fala, não, eu tô bem. Eu tô bem, mas é um não, bem espera. entre aspas, né? Espera, será que você não tá acostumado a fazer dessa forma, né? Porque muitas vezes você chega no médico, como você tá? Eu tô ótimo. Bom, se eu tivesse ótimo, eu não tava dentro de um consultório. Então, é o hábito que o brasileiro tem, não sei se outras nacionalidades têm o hábito do brasileiro, que o brasileiro é gente feliz, né? Ele tá morrendo e tá falando que tá lindo, tá maravilhoso, o mundo tá colorido. Mas a dor, sabe? Eu acho que muitas vezes meu filho olha pra mim, mãe, o que você tem? Eu nada. Eu falei, aí ele fala, eu sei, você não quer nem conversar, eu já sei. Então assim, eu não quero ficar falando, porque a gente fica chata também, Carol. Sabe? Porque, ai, tá doendo, ai, que dor. Então, eu vou ter que aprender a conviver com isso, mas sem obrigar as pessoas que estão ao meu redor a conviver com isso também, porque eu tenho meu lado alegre, tenho meu lado saudável, né? Batalhadora, guerreira, gosto, sabe? Eu sou movida a desafios, a hora que tá difícil é aí que eu quero mesmo.
Mas são pessoas, né? E aí eu acho que assim, quando a gente vive de uma forma mais descontraída, sem deixar que a dor atinja seu psicológico, você vive melhor. Sabe? Eu falo muito para as pessoas, não deixe que a doença te atinja. E para que nós possamos atingir os nossos direitos, essa lei de 2025, ela foi uma benção, assim, foi os parlamentares que fizeram essa lei foram muito iluminados, porque existe um número de pessoas gigante, como eu falei no início, que o número de pessoas com diagnóstico é muito grande. Essas pessoas precisam de amparo na lei, sabe? Precisa de estrutura, precisa de segurança, para que elas possam seguir com a vida delas, porque é muito sofrido. Sim, e essa avaliação biopsicossocial, de uma forma mais ampla, né, a gente pode considerar a avaliação do corpo, da saúde, a funcionalidade, né, as barreiras do ambiente. Então, tudo isso é avaliado para que assim se chegue na correta classificação, né, da pessoa como deficiência. Exatamente. E no paciente fibromialgico, há de se perceber e observar muito o fator emocional dele. Ah, sim. É muito importante, porque ele fica realmente... muito abalado. Fica porque são dores assim da pessoa enlouquecer. Então ele precisa ter uma estrutura emocional, tanto dele como um profissional dessa área, quanto da família, do profissional que acompanha ele, o médico, toda a estrutura em torno dele, ele precisa ter esse apoio emocional gigante para que ele possa seguir a vida, a rotina dele tranquilamente. E para a gente fechar esse bloco, né, eu acho que seria interessante também a gente comentar que, por mais que a gente coloque aqui duas pessoas com o mesmo diagnóstico, as sequelas em cada uma delas vai ser diferente. Totalmente, porque cada corpo responde de uma forma, né? Cada corpo tem uma necessidade e realmente duas pessoas com a mesma patologia têm medicamentos, atividades diferentes. A única coisa que é igual é a persistência com a atividade física. O interessante também para a gente ressaltar seria alguns direitos, né, dessas pessoas. É o direito à saúde, à educação, trabalho, o transporte, a mobilidade, né, esse lazer, a participação social. Então tudo isso é muito importante não só para a pessoa que possua a fibromialgia, a artrite reumatoide, mas também para todas as pessoas que são deficientes também, né? A pessoa que tem a deficiência. A adaptação razoável, né? Então, assim, seria a questão de termos espaços acessíveis como um todo, né? Uma flexibilização de horário, no caso de trabalho, ou pessoas que às vezes estudam, né? Uma flexibilidade para ter essas consultas, né? Pausas programadas são importantes, cadeiras ergonômicas, né? Então tudo isso são questões que vêm a facilitar, né? A reduzir essa barreira para que essa pessoa consiga exercer aquela determinada atividade. Considerando também a importância da pessoa, além de ter o diagnóstico, né? Se conhecer e fazer o acompanhamento com a pessoa especialista realmente, né, na área de reumato. A gente tem que trazer à tona também a importância de um laudo bem feito. Com certeza. Um laudo detalhado, que além do diagnóstico ali traga o CID correto, traga as limitações que essa pessoa enfrenta, né? Então, assim como você mencionou, além das dores insuportáveis, o que seria interessante constar nesse laudo? As dificuldades em escovar os dentes em alguns momentos, a dificuldade ali de estender uma roupa no varal, né? Como você bem pontuou.
dentre outras questões a rotina diária da pessoa. Como que é a rotina diária dessa pessoa convivendo com fibromialgia e ou artrite reumatoide? Como que é isso? O médico precisa relatar isso de forma muito eficaz e detalhada, para poder o jurista entender que aquele paciente... O que está acontecendo, o que ele precisa. O que está acontecendo, o que precisa ser feito para ajudar, apoiar essa pessoa que está nesse sofrimento gigante de dor intensa e perda motora, perda de força. É complicado. E esse apoio ele vem de forma financeira para ajudar essa pessoa, né? Que seja com um tratamento médico, que seja medicamentoso, seja para as atividades que ela precisa exercer, né, para não ter atrofia, conforme você comentou conosco. Então, assim, não adianta de nada eu ter um laudo só com diagnóstico. Aí, quando a pessoa chega para fazer a solicitação de um benefício previdenciário, o perito ele não vai saber, ele não convive com você e não vai saber o que realmente você tem de limitação. Por isso a importância de um laudo bem feito, bem fundamentado. Exato. Com um relatório bem detalhado, juntinhos, os dois têm que andar de parzinho, senão não vai funcionar. Então, porque esse documento é extremamente necessário para que essa pessoa consiga pleitear aí um benefício, seja aposentadoria, seja um auxílio, né? Exatamente. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Muita consideração. Esse pode ser um auxílio temporário, né, por 2, 3 anos, e em alguns casos... Até definitivo. É definitivo, porque a pessoa realmente não consegue. Isso. Ela está num quadro de evolução da doença que ela não vai conseguir, e aí é necessário que realmente seja a aposentadoria. É igual você comentou, né? Tem pessoas que têm ali a dor de 1 a 5, tem pessoas que têm de 5 a 10. Exato. A intensidade varia de pessoa para pessoa e do estágio da evolução da doença também. Então, para a gente recapitular, a artrite reumatoide, a fibromialgia, ela pode, em alguns casos, configurar sim uma deficiência, né? E para isso nós precisamos de laudos atualizados, bem detalhados, que explique ali não só o diagnóstico, o CID, mas efetivamente as sequelas suportadas, né? As barreiras enfrentadas por aquela pessoa ao exercício das atividades diárias, né? De cada uma. A necessidade de ambientes acessíveis, então tudo isso a gente comentou, espero ter ajudado e eu quero nesse momento agradecer a Nilma pela presença, pelo carinho de sempre. Foi maravilhoso poder estar aqui com você hoje, seja muito bem-vinda sempre. Obrigada. Muito obrigada, Carol, pelo convite. Eu espero que na minha vivência, experiência em conviver com dor, possa ter ajudado e alertado algumas das pessoas que estão vendo. E a gente está aqui para oferecer o suporte que a gente pode. Fiquei muito feliz com esse bate-papo nosso, ele foi bastante proveitoso, muito bem focado. E convido vocês para conhecer as redes sociais da Arur, nosso Instagram, arur.uberlândia. Vai lá conhecer nosso trabalho. Se quiser fazer uma visita para nós, serão todos muito bem-vindos. E muito, muito obrigada mesmo pela oportunidade de falar um pouquinho do que a gente vivencia e de alguma forma poder ajudar quem está do lado de lá em sofrimento e não sabe o que fazer, como onde buscar ajuda, né? Exatamente. Muito obrigada, Nilma. Eu te agradeço, parceria de sempre, maravilhosa. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo.